Vamos lá. Questão do Enem de 2019 de Física. O que ele fala? O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica que é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Então, tá aqui a figura. Aqui, os eixos x, y e z representam o plano tridimensional. E aqui, ó, aqui, essas linhas estão representando as linhas de campo magnético, né? Nesse sentido. E está falando que uma carga, um íon de uma carga positiva, foi jogado nessa região de campo magnético e está descrevendo essa trajetória helicoidal aqui, ó, como mostra a figura. Tá. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente da sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores de carga, campo magnético, número de voltas e tempo, pode-se determinar a massa do íon. Então ele quer a massa desse íon aqui, né? Bom, se ele descreve uma trajetória helicoidal, o que dá origem a esse tipo de trajetória é um movimento circular uniforme, em que, se a gente tiver aqui o íon descrevendo uma trajetória circular, ele vai possuir uma velocidade tangencial e uma força centrípeta apontando para o centro dessa circunferência, do seu tipo de movimento. Só que ele está em uma região de campo magnético, então a gente, por analogamente, pode falar que a força centrípeta ela é em módulo igual à força magnética, porque são as únicas duas forças que estão agindo sobre esse íon aqui, né, nessa região de campo. A gente sabe que a força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, e a força magnética é a carga do íon vezes a velocidade do íon vezes a intensidade do campo magnético vezes o seno de θ. Lembrando que o seno de θ é o ângulo formado entre força e velocidade, como aqui são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, seno de 90 é 1. Então aqui simplesmente é 1. 1 vezes isso, vezes B, vezes V, vezes Q, é o próprio Q vezes B, vezes V, vezes B. Então, aqui a gente já começa a manipular matematicamente. Olha só, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar a velocidade aqui com essa velocidade ao quadrado, então sobrando massa vezes velocidade sobre o raio é igual a carga vezes a intensidade do campo magnético. A gente está interessado na massa desse íon, então a gente vai isolar o mzinho aqui. Então, isolando o mzinho fica mzinho é igual a Q vezes B vezes R dividido pela velocidade. A gente sabe que velocidade, lá da cinemática, é a variação da distância sobre a variação de tempo. A partícula, o íon está descrevendo uma trajetória circular, ou seja, ele vai percorrer essa distância, uma distância circular, que aqui é o próprio comprimento de uma circunferência, que é calculado por 2πr. Então, a nossa velocidade vai ser 2πr sobre ΔT. Então, substituindo no lugar de V aqui 2πr sobre ΔT, a gente vai ter que a massa é igual a QBr sobre 2πr sobre ΔT. Tá um pouco feia a letra, mas... Então, aqui a gente vem e corta R com R, a gente passa esse ΔT para cima, vai ficar que a nossa massa, então, é Q vezes B vezes ΔT dividido por 2π. Só que a gente tem que levar em conta o número de voltas que esse íon vai dar. Então a gente basta vir aqui e multiplicar por n. Ficou um pouco bagunçado, mas deu para entender. Então, para a gente calcular a massa, a gente vai calcular da seguinte maneira: a carga vezes a intensidade do campo magnético vezes o tempo dividido por 2πr.
vezes o número de voltas que esse íon vai dar. Portanto, a letra A.